Fala galera, tudo bem com vocês? Chegou a hora da gente apresentar mais um episódio do Nossa Narrativa. Eu sou João Rafael Ramos dos Santos, sejam bem-vindos. No episódio de hoje eu vou apresentar para vocês um livro muito engraçado. Ele consegue fazer rir e chorar ao mesmo tempo em que ele trata de assuntos muito sérios, como exemplo do racismo. O livro é Nascido de um Crime, do Noah Trevor. A versão que eu tenho aqui é uma versão em inglês, mas o livro ele já está disponível em português aqui no Brasil. E ele é um livro escrito por um humorista. Por isso que eu falei que ele faz você rir o tempo inteiro. O Noah Trevor, ele traz as questões relacionadas ao racismo, ele consegue fazer com que a gente aprenda um pouco sobre o que foi o período do Apartheid na África do Sul, enquanto um humorista sul-africano. Ele consegue fazer com que a gente entre um pouco no cotidiano dele e conheça a vida, a família e todas as questões que fizeram com que, ao longo do tempo, ele fosse se percebendo no meio de um sistema global, né, no meio de um sistema de opressão que é o racismo. Ao mesmo tempo em que ele trata de assuntos terríveis, como o fato de, lá na África do Sul, o racismo ele atingir especificamente pessoas pretas retintas. O Noah Trevor ele é filho de uma sul-africana com um homem branco, portanto tá aí a explicação de um pouco do título do livro, chama Nascido de um Crime, né? Nascido de um Crime justamente porque as relações interraciais na África do Sul eram proibidas durante o período do Apartheid. Um pouco da questão da infância dele, como ele começa a perceber essa diferença entre ele, um pouco menos retinto, dos próprios primos retintos, o tratamento da própria avó e todas essas relações que envolvem o ser e o estar no mundo racista, no mundo que é basicamente dividido em dois, entre brancos e negros. O Noah Trevor ele se vê enquanto um colored, que é um conceito que traz a relação entre pessoas mestiças na África do Sul. Ele se vê no meio de uma guerra em que ele não sabe aonde pertence, ao mesmo tempo em que ele não é tão negro quanto os primos, ele sabe que jamais vai ser branco o suficiente como os colonizadores. É um livro extremamente interessante, é um livro que trata de assuntos muito sérios, mas ele tem essa capacidade de tratar esses assuntos fazendo com que a gente ria o tempo inteiro. Tá aí, a dica de hoje é do Noah Trevor, Nascido de um Crime. Boa leitura para vocês, não se esqueçam de curtir, compartilhar e acessar as nossas redes sociais a partir do www.blackcause.com.br. A gente se vê na próxima e até lá!